O sheik estava no altar, quando sua ex-namorada entrou e parou o casamento. Ahmad al-Mansuri sentia as mãos tremerem ligeiramente enquanto o padre pronunciava as palavras sagradas que selaria sua união com Camila Santos. Aos 42 anos, o empresário finalmente havia encontrado paz após tantos anos, construindo seu império no ramo de importação de tecidos orientais em São Paulo. Foi então que as portas da igreja se abriram com estrondo. Uma mulher de aproximadamente 50 anos surgiu no corredor central, seus cabelos castanhos ondulados balançando enquanto caminhava determinada em direção ao altar. "Esperem!" gritou ela, fazendo ecoar sua voz pelas paredes de mármore da Igreja do Sagrado Coração no bairro dos Jardins. "Este casamento não pode acontecer." O silêncio tomou conta do ambiente. Camila, de 26 anos, apertou instintivamente o braço de Ahmad, sentindo o tecido fino de seu vestido de noiva grudar na pele suada. Seus olhos castanhos se arregalaram enquanto observava a intrusa se aproximar. "Quem é você?" perguntou Camila, sua voz saindo mais aguda do que pretendia. "Como ousa interromper nossa cerimônia?" A mulher parou a poucos metros do altar, ofegante. Suas roupas simples contrastavam com o luxo do ambiente. Um vestido azul marinho que havia visto dias melhores e sapatos baixos que denunciavam uma vida de trabalho árduo. "Meu nome é Letícia Ferreira", respondeu ela fixando os olhos em Ahmad. "E eu preciso falar com você antes que cometa o maior erro da sua vida." Ahmad sentiu o sangue gelar nas veias. Aquele nome ecoou em sua mente como um fantasma do passado que ele havia enterrado há 15 anos. Letícia, a mulher que ele amara perdidamente na juventude e que desaparecera de sua vida sem explicações. "Você está louca", murmurou ele, tentando manter a compostura diante dos 200 convidados que sussurravam nervosos em seus bancos. "Saia daqui imediatamente ou vou chamar a segurança." "Ahmad", disse Letícia, e havia algo em sua voz que o fez hesitar, uma tristeza profunda que ele reconhecia. "Sei que você tem motivos para me odiar, mas preciso cumprir uma promessa que fiz à sua mãe." A menção de Fátima al-Mansuri fez Ahmad parar completamente. Sua mãe havia partido há 2 anos, levando consigo segredos que ele nunca conseguira descobrir. As últimas palavras dela haviam sido confusas, mencionando arrependimentos e verdades que precisavam vir à tona. O padre, um homem idoso de cabelos brancos, olhava incerto entre os noivos e a intrusa. Na primeira fileira, o pai de Ahmad, Ibrahim al-Mansuri, se levantou abruptamente, seus olhos escuros brilhando de raiva. "Como se atreve a profanar este momento sagrado?" gritou o patriarca, caminhando em direção a Letícia. "Meu filho será feliz com Camila, e você não tem direito de estar aqui." "Tenho sim", respondeu Letícia, retirando um envelope amarelado da bolsa, "porque Fátima me pediu para entregar isto a Ahmad no dia do seu casamento. Ela sabia que este momento chegaria." Ahmad observou o envelope com o nome dele escrito na caligrafia delicada de sua mãe. Suas pernas vacilaram. Como era possível que Letícia tivesse algo de Fátima? Elas nunca se conheceram, ou pelo menos era o que ele acreditava. Camila soltou o braço do noivo e deu um passo à frente. Seus cachos loiros balançaram quando ela virou a cabeça para encarar a intrusa. "Não sei que jogo você está jogando", disse ela, a voz tremendo de nervosismo, "mas não vou permitir que destrua o dia mais importante da minha vida por causa de uma carta velha." "Não é apenas uma carta", replicou Letícia, olhando diretamente para Ahmad. "É a verdade sobre o que realmente aconteceu entre nós há 15 anos, e sobre o que sua família escondeu de você durante todo esse tempo." O murmúrio entre os convidados aumentou. Algumas tias mais velhas de Ahmad sussurravam em árabe, suas vozes carregadas de preocupação. Do outro lado, a família de Camila observava a cena com uma mistura de constrangimento e curiosidade. "Chega!" berrou Ibrahim, tentando tomar o envelope das mãos de Letícia. "Esta mulher é uma oportunista que quer destruir a felicidade do meu filho." Letícia desviou rapidamente, protegendo o envelope contra o peito. "Ibrahim, você sabe que eu estou falando a verdade", disse ela, encarando o homem mais velho. "Fátima me contou tudo nos últimos meses de vida dela.
sobre o que vocês fizeram comigo, sobre as mentiras que contaram para Ahmad. Ahmad sentiu como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. Olhou para o pai, procurando nos olhos dele alguma explicação, mas encontrou apenas raiva e algo que parecia muito com medo. Do que ela está falando, pai? Perguntou Ahmad, sua voz saindo baixa e controlada. Ibrahim hesitou por um momento, tempo suficiente para que Ahmad percebesse que havia mais nesta história do que ele imaginara. O silêncio se esticou até que Letícia decidiu quebrá-lo. Posso explicar tudo, disse ela, estendendo o envelope para Ahmad. Mas antes preciso que você saiba que passei os últimos 2 anos cuidando da sua mãe como enfermeira particular. Ela estava muito doente, Ahmad, e muito arrependida. O mundo de Ahmad começou a desmoronar. Sua mãe estivera doente durante 2 anos e ele não sabia. Como isso era possível? Ele visitava os pais regularmente, jantava com eles todas as quintas-feiras. Isso é mentira, murmurou ele, mas sua voz soava incerta até para si mesmo. Letícia retirou da bolsa uma pequena foto. Era dela com Fátima em um quarto de hospital, ambas sorrindo timidamente para a câmera. A data no verso indicava que havia sido tirada apenas 6 meses atrás. Camila se aproximou para ver a foto e empalideceu. Ela conhecia aquele quarto. Era da clínica particular, onde sua própria avó havia sido tratada no ano anterior. Como não soubera que a mãe de Ahmad estivera lá. Ahmad, disse Camila, tocando delicadamente o braço dele. Talvez devêssemos ouvir o que ela tem a dizer, em particular. O noivo olhou para a esposa que não chegara a ser, vendo pela primeira vez a maturidade em seus olhos jovens. Havia algo na expressão de Camila que o surpreendeu. Não era a raiva ou o ciúme que ele esperaria de uma noiva interrompida. Era compreensão. Está bem, disse Ahmad finalmente. Mas quero que Camila esteja presente. Ela tem o direito de saber o que está acontecendo. Ibrahim protestou energicamente, mas Ahmad já havia tomado sua decisão. Junto com Letícia e Camila, ele se dirigiu à sacristia da igreja, deixando para trás os murmúrios confusos dos convidados e o olhar furioso do pai. A sacristia era um ambiente pequeno e abafado, decorado com imagens sacras e um crucifixo de madeira escura. Ahmad se apoiou na mesa central, enquanto Letícia fechava a porta atrás de si. Agora explique, disse ele, cruzando os braços. Explique como conheceu minha mãe e por que ela lhe deu esta carta. Letícia suspirou profundamente antes de começar. 15 anos atrás, quando você e eu terminamos, não foi porque eu quis, disse ela, olhando diretamente em seus olhos. Seu pai me procurou uma semana antes do nosso noivado ser anunciado. Ele me ofereceu dinheiro para desaparecer da sua vida. Ahmad balançou a cabeça vigorosamente. Isso é ridículo. Meu pai me disse que você tinha sido vista com outro homem. Ele tinha fotos, Letícia. Fotos suas beijando outra pessoa. Fotos falsas, respondeu ela simplesmente. Ou melhor, fotos verdadeiras, mas fora de contexto. O homem nas fotos era meu primo Rafael, que havia chegado de Minas Gerais para me visitar. Ele me deu um beijo no rosto, como fazemos na família. Mas o ângulo da foto fazia parecer que era na boca. Camila observava a conversa em silêncio, mas Ahmad pôde ver que ela estava processando cada palavra cuidadosamente. Havia algo na expressão dela que o intrigava. Mesmo que isso seja verdade, disse Ahmad, por que você não me procurou para explicar? Por que simplesmente desapareceu? Letícia abriu a bolsa novamente e retirou um maço de cartas amarradas com um elástico. Porque enviei dezenas de cartas para você, disse ela, entregando o maço a ele. Cartas que nunca chegaram às suas mãos. Seu pai interceptava toda a correspondência. E quando tentei ir à sua casa, os seguranças tinham ordem para não me deixar entrar. Ahmad pegou as cartas com mãos trêmulas. Reconheceu imediatamente a caligrafia de Letícia, delicada e familiar. As datas nas cartas se espalhavam por quase 1 ano após o término deles. Eu não entendo, murmurou ele, abrindo uma das cartas aleatoriamente. Por que meu pai faria isso? Porque eu não era adequada para a família Al-Mansuri, respondeu Letícia com amargura. Uma enfermeira órfã, sem família influente,
ou dinheiro. Não era o tipo de mulher que eles queriam para o herdeiro do império de tecidos orientais. Camila se mexeu desconfortavelmente. Algo nessas palavras a atingiu de uma forma que ela não conseguia explicar. Sua própria família não era rica, mas tampouco era pobre. Eram classe média, donos de uma pequena loja de roupas no Brás. Leia a carta da sua mãe, disse Letícia suavemente. Ela explica tudo melhor do que eu conseguiria. Ahmad abriu o envelope com cuidado, como se temesse que o conteúdo fosse explodir em suas mãos. A letra de Fátima dançou diante de seus olhos antes que ele conseguisse focar na leitura. Meu querido Ahmad, se você está lendo esta carta, significa que chegou o dia do seu casamento e que Letícia cumpriu a promessa que me fez. Perdoe-me, meu filho, por não ter tido coragem de contar a verdade enquanto estava viva. 15 anos atrás, seu pai e eu cometemos um erro terrível. Separamos você da mulher que realmente amava por orgulho e preconceito. Letícia era uma boa mulher, honesta e trabalhadora, mas nós não conseguíamos ver além de nossas próprias ambições. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Ahmad pausou a leitura, suas mãos tremendo. O peso da revelação começava a se assentar em seus ombros como um manto pesado. Continue lendo, encorajou Letícia suavemente. Inventamos as fotos falsas e espalhamos mentiras sobre o caráter de Letícia. Eu me arrependi desde o primeiro dia, mas seu pai me convenceu de que era para o bem da família. Disse que você superaria rapidamente e encontraria alguém melhor. Mas você nunca superou, não é, meu filho? Eu via em seus olhos a tristeza que você carregava. Durante todos esses anos você construiu um império. Teve sucesso nos negócios, mas nunca foi verdadeiramente feliz. Quando soube da sua doença há 2 anos, procurei Letícia. Ela estava trabalhando em um hospital público, ainda solteira, ainda carregando a dor do que fizemos com vocês. Pedi para ela me perdoar e para cuidar de mim em meus últimos dias. Ahmad, Letícia me perdoou. Mais do que isso, ela cuidou de mim com um carinho que eu não merecia. Durante meses, ela foi minha enfermeira, minha confidente e, ouso dizer, minha amiga. Ela me ajudou a enfrentar a culpa que carregava. Agora, meu filho, você precisa saber que a mulher com quem está se casando pode não ser quem você pensa que é. Ahmad parou de ler abruptamente, olhando para Camila. Ela havia empalidecido e mordia o lábio inferior nervosamente. Continue, disse Camila com a voz fraca. Eu quero saber o que sua mãe descobriu. Ahmad voltou à carta relutantemente. Camila Santos e sua família se aproximaram de você há 2 anos, exatamente quando você estava mais vulnerável após a descoberta da minha doença. Não acredito que seja coincidência. Contratei um investigador particular para verificar o histórico da família Santos. Descobri que eles sabiam sobre sua fortuna antes mesmo de Camila ser apresentada a você. O pai dela, Roberto Santos, estava com a loja endividada e procurava maneiras de salvar o negócio. Não estou dizendo que Camila não tem sentimentos genuínos por você, mas preciso que saiba que o primeiro encontro de vocês foi planejado pela família dela. Eles sabiam que você frequentava aquela cafeteria nas quintas-feiras depois do trabalho. Meu filho, você merece um amor verdadeiro. Um amor que não seja baseado em interesse ou manipulação. Seja este amor com Letícia ou com outra pessoa, mas que seja real. Com todo o meu amor e arrependimento, sua mãe, Fátima. O silêncio na sacristia era ensurdecedor. Ahmad olhou para Camila, que estava com lágrimas nos olhos, mas não de tristeza. Era algo mais complexo, uma mistura de alívio e vergonha. É verdade? Perguntou Ahmad, sua voz saindo mais baixa do que pretendia. Camila suspirou profundamente antes de responder. Parte disso é verdade, admitiu ela. Meu pai realmente estava com problemas financeiros. E sim, ele soube sobre você antes de eu te conhecer. Mas, Ahmad, eu juro por tudo que é sagrado que meus sentimentos são reais. Como eu posso acreditar nisso agora? Perguntou Ahmad, sentando-se pesadamente em uma cadeira.
porque eu estava esperando o momento certo para contar a verdade, disse Camila, se ajoelhando diante dele. Eu ia contar durante nossa lua de mel. Não podia viver com essa mentira para sempre. Letícia observava a cena em silêncio, vendo a dor em ambos os rostos. Havia algo mais que ela precisava revelar, mas hesitava em causar ainda mais sofrimento. Ahmad, disse ela finalmente, há mais uma coisa que sua mãe me pediu para entregar. Ela retirou da bolsa uma pequena caixa de veludo azul marinho. Ahmad reconheceu imediatamente a caixa onde sua mãe guardava o anel da família Al-Mansuri, uma relíquia que passava de geração em geração. Ela disse que este anel só deveria ser dado à mulher que você realmente amasse, e que você saberia qual seria quando chegasse a hora. Ahmad pegou a caixa e a abriu. O anel de ouro com um safira azul cintilava sob a luz fraca da sacristia. Era o mesmo anel que seu avô havia dado para sua avó no Líbano décadas atrás. Eu não sei mais o que sinto, murmurou Ahmad. Não sei mais em quem confiar. Camila se levantou lentamente, removendo do dedo o anel de noivado que Ahmad havia lhe dado 6 meses antes. Então talvez você precise de tempo para descobrir, disse ela, estendendo o anel para ele. E eu preciso de tempo para provar que meus sentimentos são verdadeiros, independente de como tudo começou. Ahmad olhou surpreso para a noiva que desistia voluntariamente do casamento. Camila, você não precisa... Preciso sim, interrompeu ela. Porque se nos casarmos hoje, com todas essas dúvidas, nós dois vamos ser infelizes. E eu me recuso a construir um casamento sobre mentiras, mesmo que sejam mentiras de outras pessoas. Do lado de fora da sacristia, os murmúrios dos convidados aumentavam. Era possível ouvir a voz irritada de Ibrahim exigindo explicações do padre. O que vamos dizer para as pessoas? Perguntou Ahmad. A verdade, respondeu Camila simplesmente. Que descobrimos que precisamos nos conhecer melhor antes de dar um passo tão importante. Letícia permanecia em silêncio, observando a maturidade de Camila com admiração. Havia algo naquela jovem que a impressionava, uma força interior que talvez Ahmad ainda não tivesse percebido. Letícia, disse Ahmad de repente, por que você veio aqui hoje? Depois de 15 anos, por que decidiu cumprir esta promessa? Ela olhou para as próprias mãos antes de responder. Porque sua mãe me fez perceber que eu também estava vivendo no passado, disse ela. Durante todos esses anos, eu me recusei a seguir em frente. Não namorei, não me casei, não construí uma família. Estava presa em uma mágoa que me consumia. E agora? Perguntou Ahmad. Agora eu quero que você seja feliz, Ahmad. Seja comigo, seja com Camila, seja com qualquer pessoa, mas que seja uma felicidade real, baseada na verdade. Camila observava a troca entre eles, e pela primeira vez desde que Letícia entrara na igreja, sorriu genuinamente. Vocês dois precisam conversar, disse ela. Sozinhos. Há 15 anos de mágoas e mal-entendidos para resolver. E você? Perguntou Ahmad. O que vai fazer? Vou enfrentar a minha família, respondeu Camila com determinação. E depois vou descobrir quem eu realmente sou quando não estou tentando agradar outras pessoas. Ela se dirigiu à porta da sacristia, mas antes de sair virou-se para Letícia. Obrigada, disse ela sinceramente, por ter coragem de contar a verdade. Eu sei que não foi fácil. Letícia assentiu, emocionada com a generosidade da jovem. Você é uma mulher muito especial, Camila. Ahmad tem sorte de ter conhecido você, independente de como aconteceu. Camila saiu da sacristia, deixando Ahmad e Letícia sozinhos pela primeira vez em 15 anos. O silêncio entre eles era carregado de história, de palavras não ditas, de oportunidades perdidas. Eu te odiei por muito tempo, disse Ahmad finalmente. Eu sei, respondeu Letícia, e tinha todo o direito. Mas você nunca me odiou, não é? Tentei, admitiu ela com um sorriso triste. Deus sabe que tentei, mas não consegui. Talvez porque uma parte de mim sempre soubesse que havia mais na história. Ahmad se aproximou dela, observando as pequenas rugas ao redor dos olhos
que não estavam lá 15 anos atrás. Letícia havia envelhecido, mas ainda era bonita. Havia uma serenidade em seu rosto que ele não se lembrava de ter visto na juventude. Você mudou, disse ele. Nós dois mudamos, replicou ela. A pergunta é, quem nós nos tornamos ainda é compatível? Antes que Ahmad pudesse responder, a porta da sacristia se abriu abruptamente. Ibrahim entrou como um furacão, com o rosto vermelho de raiva. Chega desta palhaçada! Gritou ele. Os convidados estão se perguntando o que está acontecendo. Você vai voltar lá fora e se casar com Camila agora mesmo. Não, pai, disse Ahmad calmamente. Não vou. Como assim não vai? Você conhece esta mulher há apenas 2 anos. E esta oportunista, ele apontou para Letícia com desprezo, aparece aqui com mentiras para destruir sua felicidade. Não são mentiras, disse Ahmad, mostrando as cartas para o pai. E você sabe disso. Ibrahim olhou para as cartas e sua expressão mudou. Por um momento pareceu um homem mais velho e cansado. Fizemos o que era melhor para você, murmurou ele. Para a família. Vocês destruíram a vida de 2 pessoas inocentes, replicou Ahmad, e quase me fizeram cometer o mesmo erro novamente. Ahmad, não seja tolo, insistiu Ibrahim. Camila é uma boa esposa. Ela é jovem, bonita, vem de uma família respeitável. Uma família que estava atrás do meu dinheiro, interrompeu Ahmad. E daí? Explodiu Ibrahim. Você acha que os casamentos da nossa cultura foram feitos por amor? Sua avó se casou com seu avô, porque era uma aliança vantajosa para as 2 famílias. Mas estamos no Brasil, pai, disse Ahmad. Não no Líbano de 50 anos atrás. Ibrahim olhou para Letícia com ódio mal disfarçado. E você acha que esta mulher te ama? Ela passou 15 anos da vida dela esperando uma oportunidade de se vingar de nós. É aí que você se engana, disse Letícia calmamente. Eu não vim aqui por vingança. Vim por promessa. Uma promessa que fiz à sua esposa nos últimos dias de vida dela. Fátima estava confusa por causa dos medicamentos, retrucou Ibrahim. Ela não sabia o que estava dizendo. Ela estava lúcida o suficiente para me contar que você ameaçou minha mãe adotiva, disse Letícia, revelando uma informação que fez Ahmad gelar. Do que você está falando? Perguntou Ahmad. Letícia respirou fundo antes de continuar. 15 anos atrás, quando eu insisti em tentar falar com você, seu pai procurou Dona Carmen, a mulher que me criou depois que meus pais biológicos partiram. Ele disse que se eu não parasse de incomodar a família Al-Mansuri, ele garantiria que a pequena pensão que ela recebia fosse cancelada. Ahmad olhou para o pai com horror. Você ameaçou uma mulher idosa? Eu protegi minha família, gritou Ibrahim, como qualquer pai faria. Você destruiu a vida de pessoas inocentes por preconceito e orgulho, replicou Ahmad, sentindo a raiva crescer em seu peito. A discussão foi interrompida quando Camila voltou à sacristia, agora sem o vestido de noiva. Havia trocado por um vestido simples azul claro que guardava no carro para a viagem de lua de mel. Desculpem interromper, disse ela, mas achei que vocês deveriam saber que meus pais acabaram de confessar tudo para os convidados. Como assim? Perguntou Ahmad. Minha mãe não aguentou a culpa e contou que realmente investigaram sua vida antes de me apresentar a você. Disse que estavam desesperados para salvar a loja e viram você como uma oportunidade. Camila sentou-se em uma cadeira parecendo exausta. Mas ela também disse que quando percebeu que eu realmente me apaixonei por você, tentou me desencorajar várias vezes. Ela sabia que não era certo construir um relacionamento baseado em mentiras. E seu pai? Perguntou Ahmad. Está envergonhado demais para falar qualquer coisa, respondeu Camila. Acho que ele nunca esperou que as coisas chegassem tão longe. Ibrahim observava a cena com crescente frustração. Então é isso? Perguntou ele. Vocês vão jogar tudo fora por causa de água passada? Não é água passada, pai, disse Ahmad. São mentiras que moldaram os últimos 15 anos das nossas vidas. Camila se levantou e se aproximou de Ahmad. Eu tenho uma proposta, disse ela. Que tal todos nós sermos honestos pela primeira vez? Ela olhou para cada pessoa na sala antes de continuar. Ahmad,
Você precisa decidir se ainda ama Letícia ou se pode me amar verdadeiramente. Letícia, você precisa decidir se quer tentar reconstruir algo com Ahmad ou se prefere seguir em frente sozinha. E Ibrahim, ela virou-se para o patriarca. Você precisa parar de controlar a vida do seu filho e pedir desculpas pelas vidas que destruiu. Ibrahim bufou indignado. Eu não vou me desculpar por proteger minha família. Então você não é o homem que sua esposa pensava que era, disse Letícia suavemente. Fátima me disse que você era um homem de honra, que havia perdido o caminho, mas que no fundo era um bom homem. A menção de Fátima fez Ibrahim vacilar. Seus ombros caíram ligeiramente e, pela primeira vez, ele pareceu realmente refletir sobre suas ações. Fátima sempre foi mais sábia que eu, murmurou ele. O momento foi interrompido quando alguém bateu na porta da sacristia. O padre entrou com expressão preocupada. Desculpem incomodar, disse ele, mas os convidados estão ficando muito agitados. Alguns já começaram a ir embora. Precisamos decidir o que fazer com a cerimônia. Ahmad olhou para Camila, depois para Letícia e finalmente para o pai. Cancelem tudo, disse ele. A cerimônia não vai acontecer hoje. Ahmad, protestou Ibrahim. Pai, pela primeira vez na minha vida, eu vou tomar uma decisão baseada no que eu sinto, não no que você ou qualquer outra pessoa espera de mim. O padre assentiu compreensivamente. Vou anunciar aos convidados que a cerimônia foi adiada por motivos pessoais. Deixarei claro que não foi por problemas entre o casal, mas por uma situação familiar inesperada. Após o padre sair, os quatro ficaram em silêncio por alguns momentos. O peso das revelações pairava no ar como uma nuvem pesada. E agora? Perguntou Camila finalmente. Agora eu preciso processar tudo isso, respondeu Ahmad. Preciso entender meus próprios sentimentos antes de poder decidir qualquer coisa. Letícia se aproximou dele e tocou gentilmente seu braço. Ahmad, eu quero que você saiba que não vim aqui esperando que voltássemos a ficar juntos. Vim por promessa e por justiça. Se você decidir tentar um futuro com Camila, eu vou entender e respeitar sua escolha. E se eu decidir que ainda a amo? Perguntou Ahmad. Então teremos que descobrir se ainda somos compatíveis depois de 15 anos de vidas separadas. Respondeu ela honestamente. Camila observou a troca entre eles e sentiu algo que a surpreendeu. Não era ciúme ou raiva, era alívio. Era alívio por finalmente ter certeza de que Ahmad nunca seria completamente dela, enquanto houvesse questões não resolvidas com Letícia. Eu vou para a casa da minha avó no interior, anunciou Camila. Vou passar algumas semanas lá, pensando sobre quem eu realmente sou quando não estou tentando ser a esposa perfeita. Ela se dirigiu à porta, mas antes de sair, virou-se mais uma vez. Ahmad, seja qual for sua decisão, eu quero que você seja feliz. Você merece um amor verdadeiro. Depois que Camila saiu, restaram apenas Ahmad, Letícia e Ibrahim. O patriarca olhava para o chão, visivelmente abalado pelos eventos do dia. Pai, disse Ahmad suavemente, você precisa me contar tudo o que fizeram 15 anos atrás. Ibrahim suspirou profundamente antes de começar a falar. Quando você me apresentou Letícia, eu fiquei preocupado, admitiu ele. Não por ela ser uma pessoa ruim, mas porque você estava se apaixonando profundamente por alguém de uma classe social diferente. Isso era um problema por quê? Perguntou Ahmad. Porque eu tinha medo de que ela não conseguisse se adaptar ao nosso mundo, respondeu Ibrahim. As esposas dos empresários árabes precisam saber como se comportar em eventos sociais, como lidar com a mídia, como representar a família em negócios internacionais. Letícia escutava em silêncio, entendendo pela primeira vez as motivações por trás das ações da família Al-Mansuri. Mas essas são coisas que se aprendem, disse Ahmad. Se você tivesse dado uma chance a ela... Eu sei disso agora, interrompeu Ibrahim. Mas na época eu estava cego pelo orgulho e pela tradição. Achei que estava protegendo você de um futuro difícil. E as fotos falsas? Perguntou Ahmad. Ibrahim baixou a cabeça envergonhado.
Contratei um investigador para seguir Letícia, esperando encontrar algo que provasse que ela não era adequada para você. Quando ele trouxe as fotos com o primo dela, eu vi uma oportunidade de acabar com o relacionamento sem parecer o vilão. A honestidade crua de Ibrahim era dolorosa de ouvir, mas necessária. E as cartas? Insistiu Ahmad. Interceptei todas, admitiu Ibrahim. E quando ela tentou ir à nossa casa, dei ordens para que não fosse permitida a entrada. Você destruiu a vida dela, pai, disse Ahmad, a voz carregada de decepção. Eu sei, murmurou Ibrahim, e me arrependo todos os dias. Letícia, que havia permanecido calada durante a confissão, finalmente falou. Ibrahim, eu o perdoo, disse ela, surpreendendo tanto o patriarca quanto Ahmad. Fátima me ensinou que carregar rancor só machuca a pessoa que carrega. Você agiu por amor ao seu filho, mesmo que de forma errada. Ibrahim olhou para ela com lágrimas nos olhos. Você é uma mulher melhor do que eu merecia encontrar, disse ele. Peço desculpas do fundo do meu coração. Ahmad observou a graça com que Letícia lidou com o pedido de desculpas e sentiu algo se mover em seu peito. Era admiração, mas também algo mais profundo. Era o reconhecimento de uma maturidade emocional que ele não se lembrava de ter visto nela 15 anos atrás. Letícia, disse Ahmad, você me daria uma chance de conhecê-la novamente? Não como tentativa de reconstruir o passado, mas como possibilidade de construir algo novo? Ela o olhou nos olhos por um longo momento antes de responder. Eu gostaria disso, disse ela finalmente. Mas sem pressa. Nós dois mudamos muito em 15 anos. Precisamos descobrir se essas novas versões de nós mesmos são compatíveis. Ahmad assentiu, sentindo pela primeira vez em anos uma sensação de paz interior. E Camila? Perguntou Ibrahim. O que acontece com ela? Camila é uma mulher inteligente e forte, respondeu Ahmad. Ela vai encontrar o seu caminho. E quem sabe, talvez encontre alguém que possa amá-la completamente desde o início. Os três saíram da sacristia juntos, enfrentando o salão da igreja que agora estava quase vazio. Alguns convidados mais próximos ainda aguardavam notícias, mas a maioria havia partido após o anúncio do padre. Do lado de fora da igreja, Ahmad parou e respirou profundamente o ar da tarde paulistana. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava no controle de sua própria vida. O que faremos agora? Perguntou Letícia. Agora vamos conversar, respondeu Ahmad. Muito, sobre tudo, sobre quem éramos, quem nos tornamos e quem queremos ser. Ele olhou para o pai, que caminhava alguns passos atrás deles. E você, pai, vai aprender a respeitar minhas escolhas. Ibrahim assentiu humildemente. Prometo que tentarei ser um homem melhor, disse ele, um homem que Fátima ficaria orgulhosa. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. 3 meses depois, Ahmad e Letícia se encontravam semanalmente em uma pequena cafeteria no bairro da Vila Madalena. Era o mesmo local onde eles costumavam se encontrar 15 anos atrás, mas agora com perspectivas completamente diferentes. Como foi a terapia esta semana? Perguntou Ahmad, mexendo o açúcar no café. Difícil, admitiu Letícia. A terapeuta me fez perceber que eu romantizei muito nosso relacionamento passado. Durante 15 anos, eu idealizei você e o que tínhamos. Ahmad sorriu tristemente. Eu também fiz terapia, sabia? Comecei logo depois do casamento cancelado. Descobri que nunca realmente superei a perda, mas também que construí uma imagem sua na minha cabeça que talvez nunca tenha correspondido à realidade. Era uma conversa difícil, mas necessária. Ambos precisavam desconstruir as fantasias que haviam criado sobre o passado para poderem avaliar honestamente se tinham um futuro juntos. E Camila? Perguntou Letícia. Soube dela recentemente? Ela voltou do interior na semana passada, respondeu Ahmad. Parece uma pessoa diferente, mais confiante, mais decidida sobre o que quer da vida. Ela encontrou alguém? Não romanticamente, disse Ahmad, mas encontrou a si mesma.
Decidiu voltar para a faculdade e se especializar em psicologia. Disse que quer ajudar outras mulheres que passaram por situações similares. Letícia sorriu genuinamente. Fico feliz por ela. Era óbvio que tinha potencial para muito mais do que ser apenas uma esposa troféu. Durante esses 3 meses, Ahmad também havia feito mudanças significativas em sua vida. Havia promovido seu sócio a presidente da empresa e assumido um papel mais consultivo, permitindo-se mais tempo para refletir sobre suas prioridades. Tenho uma proposta para você, disse Ahmad de repente. Que tipo de proposta? Perguntou Letícia, ligeiramente apreensiva. Que tal viajarmos juntos? Não como casal, mas como amigos redescobrindo um ao outro. Uma semana em algum lugar neutro, onde possamos conversar sem as pressões de São Paulo. Letícia considerou a proposta cuidadosamente. Para onde você estava pensando? Gramado, no Rio Grande do Sul, respondeu Ahmad. Um lugar tranquilo, bonito, onde podemos caminhar e conversar sem pressa. A escolha de Gramado era estratégica. Era um lugar que nenhum dos dois havia visitado antes, sem memórias do passado para complicar o presente. Eu aceito, disse Letícia finalmente, mas com uma condição. Qual? Que você convide seu pai para jantar conosco antes da viagem. Preciso ter certeza de que ele realmente mudou. Ahmad riu pela primeira vez em meses. Você é mais corajosa do que eu, disse ele, mas aceito a condição. O jantar com Ibrahim aconteceu na semana seguinte, na casa da família Al-Mansuri. Era a primeira vez que Letícia pisava naquela casa em 15 anos, e as memórias do passado vinham em ondas. Ibrahim havia se empenhado em preparar um jantar especial, cozinhando pratos tradicionais libaneses que Letícia costumava adorar. Era sua forma de demonstrar que se lembrava dela como pessoa, não apenas como um obstáculo a ser removido. Esta comida está deliciosa, disse Letícia sinceramente. Você melhorou muito na cozinha. Tive que aprender, respondeu Ibrahim com um sorriso triste. Depois que Fátima partiu, percebi que dependia dela para muito mais do que imaginava. A conversa fluiu naturalmente durante a refeição. Ibrahim fez questão de perguntar sobre a vida de Letícia, seus trabalhos, seus sonhos. Era como se estivesse tentando conhecer a mulher que havia rejeitado sem dar uma chance anos atrás. Letícia, disse Ibrahim quando terminaram de comer. Posso lhe fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você nunca se casou por nossa causa? Por causa do que fizemos? Letícia pensou cuidadosamente antes de responder. Parcialmente, admitiu ela. Mas também porque eu escolhi não seguir em frente. Ninguém me obrigou a ficar presa no passado por 15 anos. Essa foi uma decisão minha. Você me perdoa? Perguntou Ibrahim diretamente. Eu já perdoei, respondeu ela. Mas perdoar não significa esquecer. Significa escolher não deixar que a mágoa continue me machucando. Ahmad observava a conversa entre eles, impressionado com a maturidade emocional de Letícia. Ela havia crescido de maneiras que ele estava apenas começando a descobrir. Após o jantar, Ibrahim se retirou, deixando Ahmad e Letícia sozinhos na sala de estar. Era a mesma sala onde eles costumavam se sentar quando namoravam, mas agora tudo parecia diferente. Você tem certeza sobre a viagem? Perguntou Ahmad. Tenho, respondeu Letícia. Acho que chegou a hora de descobrirmos quem somos juntos agora. A viagem para Gramado aconteceu 2 semanas depois. Eles reservaram quartos separados em uma pequena pousada no centro da cidade e passaram os dias caminhando pelas ruas, visitando as atrações locais e principalmente conversando. No segundo dia da viagem, enquanto caminhavam pelo Lago Negro, Letícia fez uma pergunta que Ahmad estava evitando pensar. Se descobrirmos que não somos compatíveis romanticamente, você conseguirá aceitar? Ahmad parou de caminhar e olhou para ela. Essa pergunta é porque você já tem uma resposta? É porque eu preciso saber que você está preparado para qualquer resultado, respondeu ela. Não quero que você veja esta viagem como uma tentativa de recuperar o passado. Quero que seja uma exploração honesta do presente. E se descobrirmos que ainda nos amamos? Perguntou Ahmad. Então teremos que decidir se esse amor é suficiente para construir uma vida juntos,
respondeu Letícia. Amor não é garantia de compatibilidade. Era uma perspectiva madura que Ahmad estava aprendendo a valorizar. Durante os anos de relacionamento com Camila, ele havia assumido que atração e afeição eram suficientes para um casamento bem-sucedido. No terceiro dia, eles visitaram uma vinícola local. Enquanto degustavam vinhos e observavam as parreiras, Ahmad fez uma confissão importante. Letícia, eu preciso te contar algo que nunca admiti para ninguém. O que é? Durante todos esses anos, especialmente quando estava com Camila, eu me comparava constantemente com a memória que tinha de você. Nenhuma mulher conseguia se medir com a versão idealizada de Letícia que eu guardava na cabeça. Letícia assentiu compreensivamente. Eu fiz a mesma coisa, admitiu ela. Rejeitei vários pretendentes porque eles não eram você. Ou melhor, não eram a versão de você que eu havia criado na minha imaginação. Isso é saudável? Perguntou Ahmad com um sorriso irônico. Definitivamente não, riu Letícia. É por isso que estamos aqui, para conhecermos as pessoas reais que nos tornamos, não as fantasias que criamos. Durante o jantar naquela noite, eles decidiram fazer um exercício que a terapeuta de Letícia havia sugerido. Cada um faria uma lista das qualidades que procurava em um parceiro, sem pensar no outro. Eu quero alguém que seja independente emocionalmente, disse Ahmad, lendo sua lista, que tenha seus próprios sonhos e objetivos, que me desafie intelectualmente e que não tenha medo de discordar de mim quando necessário. Interessante, comentou Letícia. Essas são qualidades que Camila tinha? Ahmad pensou por um momento. Algumas sim, outras não. Camila era inteligente e teve coragem de cancelar o casamento quando percebeu que não era certo. Mas ela estava muito focada em agradar, em ser a esposa perfeita. E a minha lista, disse Letícia. Eu quero alguém que seja emocionalmente maduro, que saiba comunicar seus sentimentos sem drama, que respeite minha independência e que tenha trabalhado em suas próprias questões psicológicas. E você acha que eu tenho essas qualidades? Perguntou Ahmad. Algumas sim, respondeu ela honestamente. Você amadureceu muito emocionalmente nos últimos meses, mas ainda tem trabalho a fazer, assim como eu. Era brutalmente honesto, mas também libertador. Eles estavam finalmente se conhecendo sem filtros, sem idealizações. No quarto dia, eles fizeram uma trilha até uma cachoeira nas proximidades. O exercício físico e a beleza natural criaram um ambiente propício para conversas mais profundas. Ahmad, disse Letícia, enquanto descansavam perto da água. Posso te fazer uma pergunta sobre Camila? Claro. Você realmente a amava ou estava apaixonado pela ideia de estar apaixonado? A pergunta o pegou de surpresa. Ahmad pensou por um longo tempo antes de responder. Eu acho que me apaixonei pelo potencial dela, admitiu ele, pela mulher que eu achava que ela poderia se tornar. Mas não sei se eu realmente conhecia quem ela era. E comigo, 15 anos atrás? Com você era diferente, disse Ahmad. Eu amava quem você era, não quem eu achava que você poderia ser. Mas éramos muito jovens. Talvez não soubéssemos lidar com um amor tão intenso. Letícia assentiu pensativamente. Você sabe o que eu aprendi durante esses 15 anos? O quê? Que amor não é suficiente, disse ela. Precisa haver compatibilidade, respeito mútuo, objetivos similares e, principalmente, duas pessoas emocionalmente saudáveis. E você acha que somos emocionalmente saudáveis agora? Estamos ficando, respondeu ela com um sorriso. Mas ainda não chegamos lá completamente. No último dia da viagem, eles caminharam pela cidade em silêncio contemplativo. Ambos sabiam que precisavam tomar uma decisão sobre o futuro antes de voltar para São Paulo. Ahmad, disse Letícia finalmente. Eu preciso te contar como me sinto. Eu escuto. Eu ainda sinto algo por você, disse ela. Mas não é o mesmo sentimento desesperado de 15 anos atrás. É algo mais calmo, mais maduro. Como você descreveria esse sentimento? Como a possibilidade de construir algo belo, respondeu ela. Não com base no passado, mas no presente. Duas pessoas que se conhecem, se respeitam e querem crescer juntas.
Ahmad sentiu algo se aquecer em seu peito. Eu sinto a mesma coisa, disse ele, mas também sinto medo. Medo de quê? Medo de que estejamos tentando forçar algo que deveria fluir naturalmente, admitiu Ahmad. Medo de que nossas famílias e amigos vejam isso como uma tentativa de consertar o passado ao invés de construir o futuro. Letícia parou de caminhar e olhou diretamente em seus olhos. Ahmad, o que você quer? Esquece as opiniões das outras pessoas, esquece o passado, esquece tudo. O que o seu coração está te dizendo neste momento? Ele respirou fundo antes de responder. Meu coração está dizendo que quero tentar, disse ele, mas devagar, sem pressa, sem pressão, sem expectativas irreais. Então é isso que vamos fazer, disse Letícia sorrindo. Vamos tentar. Eles se beijaram suavemente, um beijo muito diferente dos beijos apaixonados da juventude. Este era um beijo de promessa, de possibilidade, de duas pessoas maduras escolhendo explorar um futuro juntas. Quando voltaram para São Paulo, decidiram manter o relacionamento em privado inicialmente. Não porque estivessem envergonhados, mas porque queriam que ele crescesse organicamente, sem as opiniões e pressões externas. Ahmad reduziu ainda mais suas responsabilidades na empresa, decidindo que queria mais equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Letícia, por sua vez, aceitou um novo emprego como coordenadora de enfermagem em um hospital particular, uma posição que lhe dava mais autonomia e satisfação profissional. Eles se encontravam 2 vezes por semana, sempre em lugares diferentes, explorando São Paulo como se fosse a primeira vez. Era como um namoro, mas entre 2 pessoas que já haviam vivido o suficiente para saber o que realmente importava. 1 mês após retornarem de Gramado, eles receberam uma visita inesperada. Camila apareceu na cafeteria onde costumavam se encontrar, parecendo mais madura e confiante. Espero não estar interrompendo, disse ela, aproximando-se da mesa. Claro que não, respondeu Ahmad, levantando-se para cumprimentá-la. Como você está? Bem, disse Camila, sentando-se com eles. Muito bem, na verdade. Voltei para a faculdade, como vocês sabem, e comecei a fazer trabalho voluntário com mulheres em situação de vulnerabilidade. Que maravilhoso, disse Letícia sinceramente. Você sempre teve um coração generoso. Camila sorriu, visivelmente emocionada com o elogio. Na verdade, vim aqui para agradecer a vocês 2, disse ela. Agradecer por quê? Perguntou Ahmad, confuso. Por terem me libertado, respondeu Camila. Se vocês não tivessem interrompido aquele casamento, eu teria passado a vida inteira tentando ser alguém que não sou, tentando preencher um espaço no seu coração que nunca seria realmente meu. A honestidade de Camila era tocante e revelava uma maturidade que Ahmad não havia percebido antes. E agora? Perguntou Letícia. Como você se sente sobre o futuro? Esperançosa, respondeu Camila. Pela primeira vez na vida, sinto que estou vivendo para mim mesma, não para agradar outras pessoas. É assustador, mas também libertador. Ela hesitou por um momento antes de continuar. Conheci alguém, disse ela, corando ligeiramente. Que bom, exclamou Ahmad genuinamente. Conte-nos sobre ele. Ele é professor de psicologia na faculdade, disse Camila. 10 anos mais velho que eu, divorciado, com uma filha adolescente. Não é rico, não é bonito no sentido convencional, mas é a pessoa mais íntegra que já conheci. Letícia sorriu emocionada. E você o ama? Estou aprendendo a amar, respondeu Camila honestamente. É diferente do que senti por Ahmad. Menos desesperado, mais real. Ahmad sentiu uma pontada de algo que levou um momento para identificar. Não era ciúme, era orgulho. Orgulho por ver que Camila havia encontrado seu próprio caminho. E seus pais? Perguntou ele. Como reagiram? Minha mãe está aprendendo a aceitar, disse Camila. Meu pai ainda está chateado por ter perdido a chance de ter um genro rico, mas vai se acostumar. Eles conversaram por mais 1 hora, e quando Camila se levantou para ir embora, ela fez algo inesperado.
Abraçou primeiro Letícia, depois Ahmad. Obrigada por me mostrarem que é possível escolher a verdade ao invés da conveniência, disse ela. Vocês são um exemplo de que segundas chances podem dar certo quando são baseadas na honestidade. Depois que ela partiu, Ahmad e Letícia ficaram em silêncio por alguns minutos. Ela mudou muito, observou Ahmad. Nós todos mudamos, respondeu Letícia. A diferença é que agora estamos mudando conscientemente, escolhendo quem queremos ser. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. 6 meses depois do casamento cancelado, Ahmad e Letícia tomaram uma decisão importante. Decidiram que estavam prontos para tornar público seu relacionamento. A primeira pessoa a quem contaram foi Ibrahim. Ahmad havia se preparado para uma reação negativa, mas seu pai o surpreendeu. Eu só quero que vocês sejam felizes, disse Ibrahim sinceramente. Cometi erros terríveis no passado, não vou cometê-los novamente. Pai, disse Ahmad emocionado, isso significa muito para mim. Ibrahim se aproximou de Letícia e pegou suas mãos. Letícia, você me perdoou, mas eu ainda não me perdoei, disse ele. Posso pedir uma segunda chance? Não como sogro, mas como amigo. Letícia abraçou o homem mais velho, sentindo que finalmente a família Al-Mansuri estava se curando. Claro, Ibrahim, disse ela. Todos merecemos segundas chances. A notícia de que Ahmad estava namorando sua ex-noiva de 15 anos atrás se espalhou rapidamente pela comunidade árabe de São Paulo. As reações foram mistas. Alguns achavam romântico, outros consideravam um escândalo. Deixe as pessoas falarem, disse Letícia, quando Ahmad expressou preocupação com os comentários. Quem realmente nos conhece sabe que nossa história é sobre perdão e crescimento, não sobre drama. 1 ano após o casamento cancelado, Ahmad e Letícia decidiram se mudar juntos. Não por pressão social ou por pressa, mas porque sentiam que estavam prontos para esse próximo passo. Escolheram um apartamento no bairro de Pinheiros, perto do hospital onde Letícia trabalhava, e não muito longe da empresa de Ahmad. Era um espaço neutro, sem memórias do passado, onde poderiam construir algo completamente novo. Você tem certeza? Perguntou Ahmad enquanto assinavam o contrato de aluguel. Tenho, respondeu Letícia. E você? Pela primeira vez em muito tempo tenho certeza absoluta de algo, disse ele, sorrindo. A vida de coabitação revelou pequenas incompatibilidades que eles precisaram navegar. Ahmad era mais organizado, Letícia mais espontânea. Ele gostava de acordar cedo, ela era mais noturna. Mas essas diferenças, ao invés de causar conflitos, trouxeram riqueza ao relacionamento. Sabe o que é engraçado? Disse Letícia uma manhã enquanto tomavam café juntos. O quê? 15 anos atrás, eu teria tentado mudar para me adequar às suas preferências, disse ela. Agora eu sei que posso ser eu mesma, e ainda assim ser amada. E eu aprendi que não preciso de uma parceira que seja exatamente igual a mim, respondeu Ahmad. Na verdade, suas diferenças me fazem uma pessoa melhor. Era uma lição de maturidade que ambos haviam pago caro para aprender. Um dia, durante um jantar em família na casa de Ibrahim, Letícia fez um anúncio que surpreendeu a todos. Decidi voltar a estudar, disse ela. Vou fazer uma especialização em psicologia hospitalar. Que maravilhoso! Exclamou Ahmad. Quando você decidiu isso? Conversar com Camila me inspirou, admitiu Letícia. Vi como ela teve coragem de mudar completamente o rumo da vida dela, e percebi que eu também posso crescer profissionalmente. Ibrahim, que havia se esforçado para reconstruir seu relacionamento com Letícia, ofereceu ajuda financeira para os estudos. Considere isso uma forma de compensar os anos perdidos, disse ele. Letícia ficou tocada com a oferta, mas educadamente declinou. Obrigada, Ibrahim, mas prefiro fazer isso por mim mesma, disse ela. É importante para minha autoestima saber que posso conquistar meus objetivos independentemente. Ahmad sorriu, admirando mais uma vez a independência de Letícia. Durante os estudos de especialização,
Letícia conheceu outras mulheres que haviam recomeçado suas vidas em idades mais maduras. Uma delas era Margarida, uma senhora de 65 anos que havia voltado à universidade após enviuvar. Vocês jovens pensam que a vida acaba aos 40, disse Margarida durante um café após as aulas. Mas eu estou descobrindo que pode começar de novo em qualquer idade. As conversas com Margarida fizeram Letícia refletir sobre suas próprias percepções de tempo e possibilidades. Ela começou a ver os 15 anos perdidos não como desperdício, mas como preparação para esta nova fase. Ahmad, disse ela uma noite, posso te fazer uma pergunta séria? Sempre. Você tem pensado em casamento? Perguntou ela diretamente. Ahmad quase engasgou com o café. Essa pergunta veio de onde? Da percepção de que estamos construindo uma vida juntos, mas ainda não discutimos compromissos formais, respondeu ela. E você quer se casar? Perguntou Ahmad. Quero saber se você quer, disse Letícia. Não por pressão social ou porque é esperado, mas porque realmente deseja fazer esse compromisso comigo. Era típico de Letícia ser direta sobre assuntos importantes. Ahmad havia aprendido a valorizar essa honestidade, mesmo quando o pegava desprevenido. Sim, respondeu ele após um momento. Eu quero me casar com você, mas quero que seja diferente da primeira tentativa. Diferente como? Mais simples, mais íntimo, disse Ahmad. Sem pressão de família, sem demonstrações de status. Apenas nós dois e as pessoas que realmente importam. Letícia sorriu aliviada. Eu quero exatamente a mesma coisa. Eles decidiram esperar até Letícia terminar a especialização para se casarem. Não porque precisassem esperar, mas porque queriam que o casamento marcasse o início de uma nova fase para ambos. Durante esse período de espera, receberam uma visita inesperada. Camila apareceu em seu apartamento, agora acompanhada de um homem alto e gentil, que se apresentou como professor Roberto. Espero que não se importem com a visita não anunciada, disse Camila. Mas tínhamos notícias para compartilhar. Notícias boas, espero, disse Ahmad convidando-os para entrar. Nós vamos nos casar, anunciou Camila radiante. Letícia abraçou a jovem mulher que havia se tornado uma amiga improvável. Que maravilhoso, exclamou ela. Quando? Em 2 meses, respondeu Roberto. Uma cerimônia pequena, apenas família próxima e alguns amigos. E vocês estão convidados, disse Camila, entregando 2 convites elegantes, mas simples. Ahmad ficou tocado com o convite, vendo nele um símbolo de que todos eles haviam conseguido superar o passado conturbado. Será uma honra estar presente, disse ele sinceramente. Durante a visita, Camila contou como sua vida havia mudado completamente. Estava trabalhando como voluntária em um projeto de apoio a mulheres em relacionamentos abusivos, aplicando na prática os conhecimentos que adquiria na faculdade. Você não imagina quantas mulheres passam por situações similares à nossa, disse ela para Letícia. Casamentos arranjados por interesse, pressões familiares, perda de identidade em relacionamentos desequilibrados. Deve ser um trabalho emocionalmente pesado, observou Letícia. É, concordou Camila. Mas também é muito gratificante. Sinto que estou transformando uma experiência dolorosa em algo positivo. Roberto observava a noiva com admiração clara em seus olhos. Era óbvio que ele amava não apenas a mulher bonita que Camila era, mas também a pessoa corajosa e compassiva que ela havia se tornado. Após eles partirem, Ahmad e Letícia ficaram conversando sobre como era estranho e maravilhoso ver como suas vidas haviam se entrelaçado de forma positiva. Quem diria que aquele casamento cancelado resultaria em tanta felicidade para todos os envolvidos? Comentou Letícia. É quase como se tivesse sido destino, disse Ahmad. Não acredito em destino, replicou Letícia. Acredito em escolhas. Todos nós fizemos escolhas difíceis, mas certas quando chegou a hora. O casamento de Camila e Roberto foi uma celebração pequena, mas cheia de alegria. A cerimônia aconteceu em uma capela simples no bairro onde ele morava e a recepção foi no quintal da casa de uma amiga.
Ahmad e Letícia foram os únicos representantes do passado de Camila presentes, e sua presença ali simbolizava que era possível transformar situações dolorosas em relacionamentos saudáveis. Durante a festa, a filha adolescente de Roberto, uma garota esperta de 15 anos chamada Sofia, se aproximou de Letícia. "Você é a enfermeira que meu pai me contou?" perguntou ela. "Sou enfermeira, sim", respondeu Letícia. "Por quê?" "Porque eu quero ser enfermeira também", disse Sofia. "Papai disse que você voltou a estudar depois dos 40. Isso me deu esperança de que nunca é tarde para perseguir nossos sonhos." Letícia ficou emocionada com o comentário da adolescente. "Nunca é tarde mesmo", confirmou ela. "E nunca é cedo demais para começar a sonhar grande." Observando Camila dançar com Roberto, cercada por pessoas que a amavam genuinamente, Ahmad sentiu uma paz profunda. Era a confirmação de que eles haviam tomado as decisões certas, mesmo quando foram dolorosas. "No que você está pensando?" perguntou Letícia, tocando seu braço. "Estou pensando que às vezes as coisas acontecem exatamente como deveriam acontecer", respondeu ele. "Mesmo quando não entendemos no momento", concordou ela. 6 meses depois chegou a hora do próprio casamento de Ahmad e Letícia. Eles escolheram uma cerimônia ainda mais simples que a de Camila. Apenas Ibrahim, alguns amigos próximos, e Margarida, que havia se tornado uma figura maternal para Letícia. A cerimônia aconteceu em um jardim botânico, ao ar livre, sob uma árvore centenária. Letícia usou um vestido simples de cor creme e Ahmad optou por um terno claro sem gravata. "Vocês têm certeza de que querem dispensar o padre?" perguntou Ibrahim, ainda um pouco preocupado com as convenções. "Temos", respondeu Ahmad. "Queremos que seja o juiz de paz mesmo, menos formal, mais pessoal." Ibrahim havia aprendido a respeitar as escolhas do filho, mesmo quando elas divergiam de suas preferências tradicionais. Margarida foi quem entregou Letícia, já que ela não tinha família próxima. Era um momento simbólico e emocionante, representando como famílias podem ser escolhidas e não apenas herdadas. "Cuide bem dela", sussurrou Margarida para Ahmad durante a cerimônia. "Ela sabe cuidar de si mesma", respondeu Ahmad com um sorriso. "Mas prometo ser um companheiro digno." Os votos que eles escreveram foram pessoais e específicos, refletindo a jornada única que haviam percorrido juntos. "Ahmad", disse Letícia durante sua declaração, "você me ensinou que é possível perdoar sem esquecer e que segundas chances podem ser mais bonitas que primeiras chances quando são baseadas na verdade." "Letícia", respondeu Ahmad, "você me mostrou que força verdadeira não é controlar as circunstâncias, mas adaptar-se a elas com graça e sabedoria. Não houve grandes festas ou centenas de convidados, apenas um almoço em um restaurante aconchegante, onde puderam conversar intimamente com cada pessoa presente. Durante o almoço, Ibrahim se levantou para fazer um brinde. "Há 2 anos, eu pensei que estava protegendo meu filho, impedindo este casamento", disse ele, a voz embargada. "Hoje eu entendo que estava apenas atrasando a felicidade dele. Letícia, bem-vinda à família, oficialmente desta vez." Foi um momento de cura e reconciliação que selou definitivamente a paz entre eles. Após o casamento, Ahmad e Letícia decidiram fazer uma viagem diferente. Ao invés de uma lua de mel tradicional, optaram por trabalhar como voluntários em uma clínica médica no interior do Ceará durante 2 semanas. "Por que você escolheu isso?" perguntou Margarida quando soube dos planos. "Porque queremos começar nossa vida de casados fazendo algo significativo juntos", respondeu Letícia. "Queremos que nossa primeira memória como marido e mulher seja de serviço aos outros." A experiência no Ceará foi transformadora. Trabalhando lado a lado em condições desafiadoras, eles descobriram novos aspectos um do outro e fortaleceram ainda mais sua parceria. "Você sabia que eu tinha medo de injeções quando criança?" contou Ahmad uma noite, enquanto descansavam após um dia longo na clínica. "Sério?" riu Letícia. "E agora você está aqui ajudando a aplicar vacinas em crianças." "Você me inspira a ser corajoso", disse ele simplesmente. Essa habilidade de se inspirarem mutuamente se tornou uma das características mais fortes de seu relacionamento.
Quando retornaram a São Paulo, encontraram um mundo ligeiramente diferente. Ibrahim havia começado a namorar uma viúva síria de sua idade, uma mulher gentil chamada Amira, que havia conhecido na mesquita. Vocês me mostraram que nunca é tarde para recomeçar, disse Ibrahim quando lhes apresentou Amira. Letícia ficou emocionada ao ver que Ibrahim havia encontrado companhia e felicidade novamente. Fátima ficaria feliz em saber que você encontrou alguém que o faz sorrir, disse ela para ele. Amira se revelou uma mulher sábia e gentil, que trazia uma energia renovada para a família Al-Mansuri. Ela e Letícia se tornaram amigas rapidamente, unidos por sua experiência de se casarem com homens Al-Mansuri em idades mais maduras. Um ano após o casamento, Letícia terminou sua especialização com louvor. Ahmad organizou uma pequena festa de formatura, convidando todos os amigos e familiares que haviam apoiado sua jornada acadêmica. Estou muito orgulhoso de você, disse Ahmad durante seu discurso na festa. Você provou que crescimento e aprendizado não têm idade. Letícia, agora especializada em psicologia hospitalar, conseguiu uma promoção para supervisora de cuidados paliativos no hospital onde trabalhava. Era uma área que demandava grande maturidade emocional, e suas experiências pessoais a tornavam especialmente adequada para o trabalho. É estranho, comentou ela para Ahmad. Sinto que todos os sofrimentos pelos quais passei me prepararam para ajudar outras pessoas em seus momentos mais difíceis. Talvez esse tenha sido o propósito o tempo todo, sugeriu Ahmad. Talvez, concordou ela. Ou talvez tenhamos simplesmente escolhido dar propósito ao sofrimento. 2 anos após o casamento, eles receberam uma ligação inesperada de Camila. Ela estava grávida de seu primeiro filho e queria compartilhar a notícia com eles pessoalmente. Vocês foram tão importantes na minha jornada para encontrar a felicidade verdadeira, disse ela durante a visita. Quero que este bebê conheça a história de como às vezes as coisas ruins acontecem para nos levar às coisas boas. Ver Camila grávida e radiante foi profundamente satisfatório para Ahmad e Letícia. Era a prova final de que todas as decisões difíceis haviam valido a pena. Como vocês vão chamar o bebê? Perguntou Letícia. Se for menina, Esperança, respondeu Camila. Se for menino, Renato, que significa renascido. Nomes perfeitos, comentou Ahmad, tocado com o simbolismo. Durante essa visita, Camila fez uma pergunta que surpreendeu o casal. Vocês já pensaram em ter filhos? Ahmad e Letícia se entreolharam. Era um assunto que haviam evitado discutir, talvez por medo de descobrir que tinham visões diferentes. Nós ainda não conversamos sobre isso, admitiu Letícia. Bem, quando conversarem, lembrem-se de que a idade é apenas um número, disse Camila. Vocês dois têm tanto amor e sabedoria para oferecer. Após Camila partir, Ahmad e Letícia finalmente tiveram a conversa que haviam adiado. O que você realmente sente sobre ter filhos nesta fase da vida? Perguntou Ahmad. Tenho medo, admitiu Letícia. Medo de que seja tarde demais, medo de complicações, medo de não ser uma boa mãe depois de tantos anos focada apenas em mim mesma. E se não fosse tarde demais? Perguntou Ahmad. Se os médicos dissessem que é seguro? Letícia pensou cuidadosamente antes de responder. Então eu gostaria de tentar, disse ela, mas sem pressão, sem obsessão. Se acontecer, será maravilhoso. Se não acontecer, nossa vida já é completa. É exatamente assim que eu me sinto, disse Ahmad, aliviado por descobrirem que estavam alinhados. Eles decidiram consultar especialistas e descobriram que, embora Letícia tivesse 43 anos, sua saúde geral era excelente, e uma gravidez seria possível, embora com cuidados adicionais. Vamos deixar a natureza decidir, concordaram eles. 6 meses depois, Letícia descobriu que estava grávida. A notícia foi recebida com uma mistura de alegria, nervosismo e gratidão. Um bebê aos 43 anos, murmurou ela, olhando o exame de ultrassom. Quem diria? Um bebê para pais que sabem exatamente o valor da vida e do amor, corrigiu Ahmad. A gravidez de Letícia foi cuidadosamente monitorada, mas transcorreu sem complicações,
Ahmad se revelou um marido ainda mais atencioso, se isso era possível, e Ibrahim e Amira se empolgaram com a perspectiva de se tornarem avós. Este bebê será muito querido, comentou Amira durante um jantar em família. Imagine a sabedoria que receberá de pais que já viveram tanto. Margarida, agora com 70 anos, mas ainda cheia de energia, se ofereceu para ser a avó honorária do bebê. Você me ensinou que a família vai muito além de laços sanguíneos, disse ela para Letícia. Seria uma honra fazer parte da vida desta criança. Durante a gravidez, Letícia continuou trabalhando, mas reduziu sua carga horária. Ela descobriu que sua experiência com pacientes em cuidados paliativos a havia preparado de forma única para a maternidade. Ambas as situações exigiam paciência, compaixão e aceitação dos mistérios da vida. Ahmad, por sua vez, começou a reorganizar completamente suas prioridades profissionais. Decidiu vender sua participação majoritária na empresa, mantendo apenas uma pequena porcentagem e um papel consultivo. Eu não quero ser um pai ausente, explicou ele para Ibrahim. Quero estar presente para cada momento importante. Você está fazendo a escolha certa, apoiou Ibrahim. Dinheiro a gente sempre pode ganhar mais. Momentos com nossos filhos, esses não voltam. O nascimento do bebê aconteceu em uma manhã ensolarada de primavera. Letícia deu à luz uma menina saudável que eles nomearam Yasmin, que significa flor de jasmim em árabe. Ela é perfeita, sussurrou Ahmad segurando a filha pela primeira vez. Ela é nossa prova de que segundas chances podem gerar coisas completamente novas e maravilhosas, disse Letícia, exausta, mas radiante. A chegada de Yasmin completou um círculo que havia começado 15 anos antes com dor e separação. Agora havia nova vida, nova esperança, nova possibilidade. Camila e Roberto vieram visitar o bebê no hospital, trazendo o próprio filho, Renato, que agora tinha 6 meses. Olha só, disse Camila, observando os 2 bebês. Eles vão crescer sabendo a história real de como suas famílias se formaram. Vão saber que o amor verdadeiro às vezes demora para chegar, mas quando chega, vale toda a espera. Ibrahim, segurando a neta pela primeira vez, chorou lágrimas de alegria. Fátima estaria tão feliz, murmurou ele. Ela sempre sonhou em ver Ahmad verdadeiramente feliz e realizado. Ela está vendo, disse Letícia suavemente. Tenho certeza de que está. Os primeiros meses com Yasmin foram desafiadores, mas mágicos. Letícia descobriu que a maternidade aos 43 anos tinha suas vantagens. Ela tinha paciência e perspectiva que talvez não tivesse na juventude. Eu não fico ansiosa com cada choro ou cada mudança, observou ela para Ahmad. Sei que a maioria das coisas se resolve sozinha com tempo e amor. Ahmad se revelou um pai dedicado e presente. Ele acordava para as mamadas noturnas, trocava fraldas sem reclamar e passava horas simplesmente observando a filha dormir. Nunca pensei que seria possível amar alguém tanto assim, confessou ele para Letícia uma noite. É diferente do amor entre nós, concordou ela. É mais primitivo, mais instintivo, mas não menos poderoso, completou Ahmad. Quando Yasmin completou 1 ano, eles organizaram uma festa pequena, mas significativa. Estavam presentes todas as pessoas que haviam sido importantes em sua jornada. Ibrahim e Amira, Margarida, Camila e Roberto com o pequeno Renato e alguns amigos próximos. 1 ano atrás, esta menina era apenas um sonho, disse Ahmad durante um brinde. Hoje ela é a realização de sonhos que nem sabíamos que tínhamos. E ela é prova de que nunca sabemos que surpresas maravilhosas a vida pode nos reservar, acrescentou Letícia. Observando todos os presentes, pessoas que se haviam ferido, perdoado, crescido e amado juntas, Ahmad sentiu uma gratidão profunda pela complexidade e beleza da vida humana. Naquela noite, depois que todos partiram e Yasmin estava dormindo, Ahmad e Letícia se sentaram no terraço de seu apartamento, observando as luzes de São Paulo. Se alguém tivesse me contado há 5 anos que eu estaria aqui, casado com você, com uma filha, eu não teria acreditado, disse Ahmad.
E se alguém tivesse me dito que eu perdoaria sua família, me tornaria psicóloga, me casaria novamente e seria mãe aos 43, eu teria rido, respondeu Letícia. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Ahmad. Letícia pensou por um longo momento antes de responder. Não me arrependo dos 15 anos perdidos, disse ela finalmente, porque eles me trouxeram até aqui. Se tivéssemos ficado juntos na juventude, talvez não tivéssemos crescido o suficiente para construir o que temos agora. Você acha que Yasmin vai entender nossa história quando crescer? Perguntou Ahmad. Eu espero que ela entenda que o amor verdadeiro às vezes precisa de tempo para amadurecer, respondeu Letícia, e que vale a pena esperar pela pessoa certa, mesmo quando isso significa esperar muito tempo. Eles ficaram em silêncio confortável, cada um perdido em seus próprios pensamentos. O bebê resmungou ligeiramente no quarto, mas depois se acalmou sozinha. Ahmad, disse Letícia de repente. Sim. Obrigada por ter esperado por mim, disse ela, mesmo sem saber que estava esperando. Obrigado por ter perdoado minha família, respondeu ele, e por ter me perdoado também. Nós dois tínhamos muito que aprender sobre amor, perdão e paciência, disse Letícia. Acho que finalmente aprendemos. 2 anos depois, quando Yasmin completou 3 anos, a família recebeu uma notícia inesperada. Camila e Roberto estavam se mudando para os Estados Unidos, onde ele havia recebido uma oferta para lecionar em uma universidade prestigiosa. Vai ser difícil deixar vocês, disse Camila durante a visita de despedida. Vocês são como família para nós. A distância não muda isso, assegurou Letícia. Yasmin e Renato vão crescer sabendo que são quase irmãos, mesmo morando em países diferentes. E vocês sempre terão um lugar para ficar se quiserem nos visitar, acrescentou Roberto. A despedida foi emocional, mas também cheia de gratidão. Todos sabiam que seus caminhos haviam se cruzado por uma razão, e que cada pessoa havia contribuído para o crescimento e felicidade das outras. Prometam que vão manter contato, pediu Camila. Todos os domingos por videochamada, prometeu Ahmad. Yasmin vai conhecer o primo Renato mesmo à distância. Após a partida de Camila e Roberto, a vida de Ahmad e Letícia se estabeleceu em uma rotina tranquila, mas satisfatória. Letícia havia retornado ao trabalho em meio período, equilibrando carreira e maternidade, de forma que a deixava realizada em ambas as áreas. Ahmad, com mais tempo livre devido à venda de parte de sua empresa, descobriu uma paixão inesperada por cozinhar. Ele começou a preparar jantares elaborados nos fins de semana, experimentando receitas árabes tradicionais e pratos brasileiros que Letícia apreciava. Quem diria que você se tornaria um chefe? Brincou Letícia uma noite, saboreando um hummus que ele havia preparado do zero. Quem diria que eu descobriria tantas coisas sobre mim mesmo depois dos 40? Respondeu Ahmad. Yasmin crescia como uma criança curiosa e alegre, falando tanto português quanto árabe básico que aprendia com o avô Ibrahim. Ela tinha os olhos escuros do pai e o sorriso gentil da mãe, mas uma personalidade completamente única. Ela vai ser uma mulher forte, observou Margarida durante uma de suas visitas. Pode ver na forma como ela se comporta, mesmo sendo tão pequena. Espero que ela tenha todas as oportunidades que eu não tive na juventude, disse Letícia. Mas também espero que ela aprenda com nossos erros. Quando Yasmin completou 5 anos, eles decidiram contar-lhe uma versão simplificada de como se conheceram e se reencontraram. Queriam que ela crescesse sabendo que sua família havia sido formada através de perdão, paciência e segundas chances. Então vocês se amavam, mas ficaram separados por muito tempo? Perguntou Yasmin tentando entender a história. Isso mesmo, confirmou Ahmad. Mas quando nos encontramos novamente, estávamos prontos para construir uma família de verdade. E eu nasci porque vocês esperaram o tempo certo? Perguntou ela. Você nasceu porque o amor verdadeiro sempre encontra um jeito, respondeu Letícia abraçando a filha. Essa conversa se tornou uma das muitas que eles teriam sobre relacionamentos, paciência, perdão e a importância de tomar decisões baseadas em valores genuínos. Um dia,
Quando Yasmin estava com 6 anos, eles receberam uma ligação emocionante de Camila. Ela estava grávida novamente e queria compartilhar a notícia com a família brasileira. Uma menina desta vez, anunciou ela pela videochamada. E vocês não vão acreditar no nome que escolhemos. Qual é? Perguntou Ahmad, segurando Yasmin no colo para que ela pudesse ver os amigos na tela. Esperança, disse Camila sorrindo, em homenagem a tudo que aprendemos sobre nunca desistir dos nossos sonhos. Yasmin bateu palmas entusiasmada. Vou ter uma prima, exclamou ela. Quase prima, corrigiu Letícia suavemente, mas família do coração. A notícia da nova gravidez de Camila fez Ahmad e Letícia conversarem sobre a possibilidade de terem mais filhos. Yasmin estava crescendo e às vezes expressava o desejo de ter um irmão ou irmã. O que você acha? Perguntou Ahmad. Você se sentiria confortável tentando novamente? Tenho 49 anos agora, disse Letícia pensativamente. É mais arriscado, mas não impossível. A questão é, nós queremos realmente? Eles decidiram não forçar nada, mas também não impedir se acontecesse naturalmente. Era uma abordagem madura e descomplicada que refletia o quanto haviam aprendido sobre aceitar os ritmos da vida. 6 meses depois, descobriram que Letícia estava grávida novamente. A notícia foi recebida com alegria, mas também com realismo sobre os desafios de uma gravidez aos 49 anos. Vamos fazer todos os exames necessários, disse Ahmad. E se tudo estiver bem, será uma bênção. Se houver complicações, vamos lidar com elas juntos. A gravidez foi mais desafiadora que a primeira, mas Letícia estava determinada a cuidar bem de si mesma e do bebê. Yasmin ficou empolgada com a perspectiva de se tornar irmã mais velha. Vou ensinar tudo para o bebê, prometeu ela. Como falar em árabe, como fazer o hummus do vovô, como ser forte como a mamãe. O segundo filho de Ahmad e Letícia nasceu após uma gravidez sem complicações sérias. Era um menino que eles nomearam Omar, que significa vida longa em árabe. Agora nossa família está completa, disse Ahmad, segurando o filho recém-nascido. Está mesmo, concordou Letícia, observando Yasmin fazer carinho gentilmente no irmão. 2 filhos, uma vida tranquila, trabalho significativo, família unida, o que mais poderíamos querer? Ibrahim, agora avô de 2 netos, estava radiante. Aos 75 anos, ele havia se tornado um homem mais sábio e gentil, que adorava contar histórias árabes para as crianças e ensinar-lhes sobre suas tradições culturais. Estes bebês vão crescer sabendo de onde vêm e para onde vão, disse ele para Amira. Eles terão raízes e asas. Amira, que havia se revelado uma avó carinhosa para as crianças, concordou. E vão crescer em uma família que valoriza o perdão e a honestidade, acrescentou ela. Isso é mais valioso que qualquer herança material. Quando Omar completou 2 anos e Yasmin tinha 8, eles receberam uma visita especial. Camila, Roberto e os 2 filhos vieram passar férias no Brasil. Foi a primeira vez que as crianças se conheceram pessoalmente, e a conexão foi imediata. Renato, agora com 5 anos, adorou ter 2 primos brasileiros, e Yasmin assumiu naturalmente o papel de anfitriã. É incrível como eles se conectaram rapidamente, observou Roberto. Criança não liga para diferenças de idioma ou nacionalidade, disse Ahmad. Eles só querem brincar e se divertir. Durante a estadia de 2 semanas, os adultos tiveram muitas oportunidades de refletir sobre suas jornadas pessoais. Camila, agora uma psicóloga bem-sucedida nos Estados Unidos, estava radiante e realizada. Vocês sabem o que é mais engraçado? Disse ela uma noite, depois que as crianças foram dormir. O quê? Perguntou Letícia. Eu sou mais feliz agora do que jamais imaginei que seria quando estava planejando aquele casamento luxuoso, disse Camila. Às vezes, as maiores decepções nos levam às maiores alegrias. É verdade, concordou Ahmad. Se tivéssemos nos casado naquele dia, eu nunca teria aprendido sobre perdão, paciência e amor verdadeiro. E eu nunca teria descoberto minha força interior, acrescentou Camila. Roberto, que havia observado a conversa em silêncio, fez uma observação perspicaz.
Vocês são prova de que não existe idade certa para encontrar a felicidade, disse ele. Cada pessoa tem seu próprio tempo, seu próprio ritmo. E o importante é não desistir quando as coisas não acontecem no tempo que esperamos, completou Letícia. A visita de Camila e sua família foi reconfortante e confirmou que todos haviam feito as escolhas certas. As crianças ficaram tristes quando chegou a hora da despedida, mas prometeram se corresponder e se ver novamente. Primo Omar, gritou Renato ao se despedir. Vou sentir sua falta. Yasmin vai me ensinar português por videochamada, disse a pequena Esperança, abraçando a prima brasileira. Depois que partiram, a casa ficou mais silenciosa, mas cheia de boas memórias. Acho que devemos planejar uma viagem aos Estados Unidos no próximo ano, sugeriu Ahmad. Seria maravilhoso, concordou Letícia. As crianças adorariam conhecer outro país. Um ano depois, eles fizeram exatamente isso. A viagem aos Estados Unidos foi uma aventura para toda a família. Yasmin e Omar ficaram fascinados com as diferenças culturais e todos aproveitaram para fortalecer os laços familiares. Durante a viagem, Ahmad e Letícia conversaram sobre como suas vidas haviam se transformado completamente nos últimos 10 anos. Você se lembra de como se sentia 15 anos atrás? Perguntou Ahmad enquanto caminhavam por um parque em Boston. Me lembro, disse Letícia. Me sentia perdida, magoada, sem direção, como se minha vida tivesse acabado aos 28 anos. E eu me sentia como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa, disse Ahmad, como se fosse apenas um ator representando o papel do empresário bem-sucedido. E agora? Agora sinto que estou vivendo exatamente a vida que deveria viver, respondeu Ahmad, com a pessoa certa, os filhos certos, o trabalho certo, a família certa. É engraçoso como o tempo pode mudar nossa perspectiva sobre tudo, observou Letícia. Aqueles 15 anos que pareciam perdidos agora parecem necessários. Durante a viagem, eles também visitaram a universidade onde Roberto lecionava. Yasmin ficou impressionada com o campus e declarou que queria estudar lá quando crescesse. Você pode estudar onde quiser, disse Ahmad para a filha. O mundo todo está aberto para você. Mas primeiro você tem que estudar muito aqui no Brasil, acrescentou Letícia. Educação é a base de tudo. Era importante para eles que os filhos crescessem valorizando a educação e o trabalho árduo, mas também sabendo que tinham apoio para perseguir seus sonhos. Quando voltaram ao Brasil, retomaram sua rotina tranquila, mas satisfatória. Ahmad havia desenvolvido um novo projeto, um centro de apoio para famílias que passavam por conflitos relacionados a diferenças culturais e geracionais. Quantas famílias árabes em São Paulo passam por situações similares à nossa? Disse ele para Letícia. Filhos que querem se casar com brasileiros, pais que resistem por tradição, mal-entendidos que destroem relacionamentos. É uma ideia maravilhosa, apoiou Letícia. E você tem credibilidade para ajudar porque passou por isso pessoalmente. O centro começou pequeno, funcionando em uma sala alugada, mas rapidamente cresceu. Ahmad descobriu que tinha talento para mediar conflitos familiares e ajudar pessoas a encontrarem pontos em comum. Letícia, inspirada pelo trabalho do marido, começou a oferecer sessões de aconselhamento psicológico no centro durante seus horários livres. Juntos, eles se tornaram uma equipe poderosa na resolução de conflitos familiares. Sabe o que é mais gratificante? Disse Letícia para Ahmad, após uma sessão particularmente bem-sucedida. O quê? Ver famílias se reconciliarem porque aprenderam com nossos erros, respondeu ela. Sentir que nossa dor serviu para alguma coisa maior. O trabalho no centro trouxe uma nova dimensão de propósito para suas vidas. Eles não estavam apenas vivendo para si mesmos e seus filhos, mas também contribuindo para que outras famílias evitassem os sofrimentos que eles haviam experimentado. Yasmin, agora com 10 anos, às vezes acompanhava os pais ao centro nos fins de semana. Ela ficava fascinada ao ver como eles ajudavam as pessoas a se entenderem melhor. Vocês são como doutores de família, observou ela um dia. Mais ou menos, riu Ahmad. Nós tentamos curar relacionamentos ao invés de corpos.
Acho que quero fazer isso quando crescer, declarou Yasmin. Ajudar as pessoas a se gostarem novamente. Você pode fazer o que quiser, disse Letícia. Mas é bonito saber que você quer ajudar outras pessoas. Omar, embora ainda muito pequeno, também mostrava sinais de uma personalidade compassiva. Aos 4 anos, ele sempre tentava consolar qualquer criança que estivesse chorando no parque ou na escola. Ele herdou o coração grande da família, comentou Ibrahim durante um jantar. Esperamos que ambos cresçam sabendo que têm a responsabilidade de tornar o mundo um pouco melhor, disse Ahmad. E que tenham a sabedoria para escolher batalhas que vale a pena lutar, acrescentou Letícia. Quando Yasmin completou 12 anos, ela surpreendeu a família fazendo uma apresentação na escola sobre famílias não tradicionais. Ela contou a história de seus pais como exemplo de como o amor pode encontrar um caminho, mesmo através de obstáculos. A professora disse que minha apresentação foi a mais emocionante da turma, contou ela orgulhosamente, e alguns colegas disseram que gostaram de saber que existem famílias como a nossa. Ahmad e Letícia ficaram tocados ao saber que a filha não apenas entendia sua história, mas se orgulhava dela. Você não tem vergonha de ter pais mais velhos que os outros? Perguntou Letícia, ligeiramente preocupada. Por que eu teria vergonha? Replicou Yasmin, genuinamente confusa. Vocês são os pais mais sábios e amorosos que eu conheço. Quem se importa com a idade? Era mais uma confirmação de que haviam criado filhos com valores sólidos e perspectiva madura. Fim da história. Agora me conta o que achou desta história de amor, perdão e segundas chances. Você acredita que Ahmad e Letícia tomaram as decisões certas? Deixe a sua opinião nos comentários e não esquece de se inscrever no canal para mais histórias que tocam o coração. Obrigado por sua companhia.